boas práticas de trituração de comprimido para pacientes com sonda. Pontos importantes que iremos discutir: introdução, objetivos, questão-problema, exemplos na prática, caso clínico, solução-problema. Um medicamento é composto pelos seguintes itens: princípio ativo, recipientes e revestimento. O que é o princípio ativo? O princípio ativo é a substância que exerce um efeito farmacológico dentro do nosso organismo. E já os recipientes são substâncias que existem nos medicamentos para complementar a formulação. Em geral, são substâncias inativas, inertes, e podem completar a massa ou volume especificado, como, por exemplo, nós temos os corantes e amido. Outro item que compõe o medicamento é o revestimento. E o que é esse revestimento? O revestimento é o processo que envolve a deposição de uma película fina e uniforme na superfície do medicamento, podendo ser utilizado com o objetivo de mascarar a odor e sabor da substância. Ou seja, o revestimento pode servir para disfarçar o sabor do medicamento. Outro objetivo do revestimento é a proteção para princípios ativos pouco estáveis. O revestimento ele vai proteger o princípio ativo da luz, da umidade, do ambiente gástrico. Que ambiente gástrico é esse? O ácido, que é liberado pelo estômago. Então, o revestimento ele impede que o princípio ativo entre em contato com essa acidez, para que assim o princípio ativo resista sem alteração e seja absorvido no intestino. O revestimento é um opcional no momento do desenvolvimento de um medicamento. Portanto, nem todo comprimido possui revestimento. Quem nunca precisou fazer uso de algum medicamento? Ao meu ver, eu acredito que seja improvável. Quem nunca precisou fazer uso de algum medicamento? Pois o medicamento é uma das armas terapêuticas disponível para tratar, controlar e curar doenças, que atinge toda a população de forma geral, desde recém-nascido, criança, jovem, adolescente, adulto, idosos, toda a população em geral. Então, quem nunca precisou fazer uso de algum medicamento? Quem nunca? Improvável. Além disso, para que o tratamento tenha sucesso, é importante seguir corretamente o horário, dose e forma de uso prescrita do medicamento. Os principais objetivos das boas práticas de trituração de comprimido para pacientes com sondas são: orientar sobre técnicas de manipulação adequadas, administração mais segura de medicamentos, evitar situações inconvenientes, como exemplo, obstruções da sonda e inefetividade do medicamento após trituração, garantir a segurança e a efetividade da terapêutica nutricional e medicamentosa, assegurando dessa forma a eficácia do tratamento dos pacientes sobre aporte de nutrição enteral. Questão-problema sobre boas práticas de trituração de comprimido. Você conhece a efetividade dos medicamentos após serem triturados? Após você triturar o comprimido, você conhece a sua efetividade? Você segue uma padronização da técnica de trituração e administração dos medicamentos sólidos de uso oral a serem administrados por sonda? Você segue alguma padronização? Ou você faz aquilo que o seu colega faz? Ou você faz aquilo que você acha correto fazer? Você tem acesso aos materiais próprios para o preparo? Você tem acesso aos materiais adequados? Então, há uma necessidade de conhecimento, sempre haverá. Há uma necessidade de seguir um padrão. Há uma necessidade de ter acesso aos materiais adequados para o preparo. Tendo em vista essas problemáticas, iremos observar as técnicas de manipulação adequadas para trituração de comprimidos. Comprimidos não revestidos, aqueles que não possuem revestimento, quando são administrados por via oral, liberam os princípios ativos logo após a desintegração e dissolução no estômago. Então, o princípio ativo passa pelo estômago, ocorre a desintegração, ocorre a dissolução,
Após isso, é que os princípios ativos irão ser liberados. Se o paciente estiver impossibilitado de engolir, normalmente, nesses casos, o comprimido é triturado e administrado por sonda enteral. Em relação aos comprimidos não revestidos, como eles não possuem revestimento e nem necessidades especiais de administração, podem ser triturados. Alguns procedimentos importantes devem ser adotados pela enfermagem no momento da manipulação e administração desse tipo de comprimido. E quais são esses procedimentos? As recomendações para técnica de preparo e administração de medicamento em paciente com nutrição enteral são: passo 1. Sempre lave as mãos antes de iniciar a preparação dos medicamentos. Higienizar as mãos antes e após o preparo e a administração dos medicamentos, bem como os materiais necessários para o preparo, como diz o passo 2. Separe, lave e seque o material necessário. Atenção! Cada comprimido só deve ser retirado da sua embalagem no momento de ser triturado. Ah, mas tem muita coisa para fazer, tem acesso para pegar do paciente que chegou agora, tem medicamento para administrar no outro leito, a enfermeira chamou para fazer o curativo, eu vou só deixar o comprimido aqui em cima da bancada? Aliás, melhor, vou deixar aqui dentro do copinho, em cima da bancada. Quando eu terminar de fazer as outras coisas, eu volto e preparo para administrar na sonda. Não. O comprimido só deve ser retirado da sua embalagem no momento de ser triturado. Passo 3. Triture bem o comprimido até obter um pó fino e homogêneo. Atenção! Se houver mais de um comprimido a ser administrado, triture-os separadamente, pois medicamentos diferentes podem interagir e até mesmo perder a ação. E também deve solubilizá-los, ou seja, dissolvê-los separadamente em água, devido ao risco de incompatibilidade físico-química. Passo 4. Acrescente 10 ml de água ao triturador, lavando bem suas paredes e mexa até dissolver o comprimido triturado. Passo 5. Antes de administrar o medicamento, lave a sonda com 30 ml de água. Passo 6. Administre a mistura formada no triturador, comprimido triturado mais 10 ml de água, com seringa de 20 ml, empurrando o seu êmbolo vagarosamente. Portanto, sempre lembrar, 2 ou mais medicamentos prescritos para o mesmo horário devem ser preparados e administrados separadamente, sendo necessário lavar a sonda com 5 a 15 ml de água entre as administrações. Mas para que é necessário lavar a sonda entre as administrações? Devido às incompatibilidades farmacêuticas, que também podem ser observadas quando 2 ou mais medicamentos são preparados juntos ou quando são administrados sequencialmente sem lavagem da sonda. Passo 7. Após o término da administração, lave a sonda com 30 ml de água. Atenção! No momento da administração, explique ao paciente ou acompanhante o que você irá fazer. Gente, isso é muito importante. É dever seu como profissional e direito do paciente ou acompanhante. Não só em relação ao medicamento via sonda, mas qualquer outro procedimento, o ideal é comunicar o que você irá fazer. Ah, mas o paciente está inconsciente e não tem acompanhante? E aí? Aí tudo bem, né, gente? Toda regra tem sua exceção. Se houver mais de um medicamento a ser administrado, lave a sonda com 5 ml de água entre uma administração e outra, como já foi dito anteriormente. Verificar a disponibilidade e compatibilidade de forma farmacêutica líquida para administração via sonda enteral. Essa informação parece ser bem lógica. Se o paciente está se alimentando por sonda e precisa de um medicamento que existe tanto na forma sólida, comprimido,
como também existe na forma líquida, como exemplo, xarope. É claro que o ideal é que seja prescrita na forma líquida, certo? Só que não é tão simples assim, pois é necessário verificar se há incompatibilidade da forma líquida com a sonda. Mais adiante, nós veremos sobre a compatibilidade da forma farmacêutica líquida via sonda, certo? Os comprimidos revestidos possuem uma ou mais camadas finas sobre sua superfície. Existem vários tipos de substâncias químicas que são usadas para revestimento, e a escolha depende do objetivo de cada formulação ou do princípio ativo. Os comprimidos revestidos podem ser de liberação modificada, retardando ou prolongando a sua dissolução. Ou seja, liberação modificada é quando modulam a liberação do fármaco dentro do organismo. Algumas das razões para produzir um comprimido de liberação modificada são prolongar o efeito farmacológico, ou seja, o princípio ativo, a substância ativa vai sendo liberada aos poucos dentro do nosso organismo, mantendo a concentração plasmática em níveis terapêuticos por período de tempo prolongado. Outra razão para produzir um comprimido de liberação modificada é com o intuito de liberar o fármaco em um local específico no trato gastrointestinal. Portanto, alguns revestimentos protegem os comprimidos da acidez estomacal e impedem a perda da ação, que pode ocorrer após a interação do fármaco com o suco gástrico no estômago. Portanto, quando o objetivo do revestimento for proteger o princípio ativo do meio gástrico, não é possível triturar o comprimido e administrá-lo pela sonda entérica colocada em posição gástrica. Isso pode fazer com que o medicamento não apresente a ação esperada. O processo de trituração de comprimidos de liberação entérica destrói seu revestimento, que tem como objetivo proteger o fármaco do ácido gástrico. Então, se isso acontece, o medicamento não vai ter o resultado esperado. Por outro lado, comprimidos de liberação prolongada apresentam tecnologia que promove a liberação lenta e prolongada do fármaco no trato gastrointestinal. A trituração desse tipo de comprimido de liberação prolongada leva à liberação imediata e rápida do fármaco, sendo este um erro de medicação que pode resultar em efeito tóxico, com danos potencialmente graves ao paciente. Exemplificando esse erro de medicação, de acordo com o boletim do Instituto para Práticas Seguras no Uso de Medicamentos, nós temos o seguinte informativo: preparo e administração de medicamentos via sonda enteral ou ostomias. Nifedipino, de liberação prolongada, é triturado e administrado via sonda enteral. O nifedipino, ele faz parte da classe farmacêutica dos bloqueadores de canais de cálcio lentos. Portanto, nifedipino, comprimido de liberação prolongada, é indicado para o tratamento de hipertensão arterial, doença artéria coronária, angina do peito crônica estável. Então, nesse exemplo, a paciente apresenta hipotensão pronunciada, bradicardia, parada cardiorrespiratória e evolui para óbito. Ou seja, o nifedipino não foi liberado de forma prolongada. Pelo contrário, ele foi triturado e liberado de forma imediata e rápida. Por isso, houve uma hipotensão, bradicardia, parada e óbito. Não deu para reverter o quadro clínico devido à toxicidade da ação rápida do fármaco. Diante desses problemas, os hospitais, principalmente os de grande porte, de referência, que trabalham com padronização, protocolos, planejamento, implantaram a etiqueta para medicamentos que não devem ser triturados. Toda vez que um comprimido é etiquetado e apresentado com esse símbolo nesses hospitais, o profissional ele já fica atento, ele já sabe que tem que ter cuidado. Então, essa etiqueta serve de sinal de alerta, tanto para a equipe de enfermagem que vai preparar e administrar o comprimido, como para o médico que vai prescrever.
Exemplos de erros no preparo e administração de medicamentos via sonda enteral, de acordo com o boletim do Instituto para Práticas Seguras no Uso de Medicamentos. Vamos ao caso clínico. Mulher de 38 anos, com múltiplos problemas de saúde, foi internada com pneumonia e edema pulmonar. Após estabilização inicial, recebeu uma prescrição de hidralazina, labetalol e nifedipino de liberação prolongada. Todos esses medicamentos foram triturados e administrados via sonda nasogástrica. A paciente apresentou hipotensão, parada cardíaca com assistolia e foi ressuscitada. Na manhã seguinte, os medicamentos foram novamente triturados e administrados via sonda nasogástrica. A paciente apresentou outra parada cardíaca, evoluindo para óbito. Podemos concluir que a caracterização do problema e riscos associados desse caso clínico foram: medicamento incompatível com a técnica de trituração, toxicidade medicamentosa com liberação imediata do princípio ativo. De acordo com o Instituto para Práticas Seguras no Uso de Medicamentos, outro problema é relacionado ao erro recorrente, com potencial falha no fluxo de notificação e divulgação institucional. Ou seja, muitas vezes, em alguns hospitais, o erro acontece, o erro se repete e não há notificação, não há divulgação, não há planejamento estratégico e fecham-se os olhos como se nada tivesse acontecido. E isso é um grande problema, que gera outro problema, que poderá gerar outro problema. E assim vai a bola de neve. Recomenda-se, portanto, as práticas seguras de avaliar a compatibilidade da forma farmacêutica com a forma de preparo e administração. Recomenda-se não triturar comprimidos de liberação prolongada. O próximo caso clínico a ser discutido foi retirado do Manual para a Melhoria das Práticas Assistenciais em Farmácia Hospitalar, equipe Farmácia Hospitalar do Hospital Risoleta Tolentino Neves. A AMC é técnica de enfermagem do Hospital Bem Viver. Em um dos plantões, a AMC percebe que o medicamento prescrito pelo médico possui um comprimido com revestimento e que deve ser administrado por sonda entérica. Quais condutas a AMC, técnico de enfermagem, deve tomar? A AMC deve procurar supervisão de enfermagem e comunicar o ocorrido. Assim, deve-se esclarecer com a farmácia qual a finalidade daquele revestimento e se o comprimido pode ou não ser triturado para administração por sonda entérica. Em um outro plantão, no Hospital Bem Viver, a AMC, técnico de enfermagem, percebe que o seu colega de plantão triturou um comprimido revestido para administrá-lo por meio da sonda entérica. Quais as consequências dessa atitude? As consequências vai depender da finalidade do revestimento para aquele comprimido. Se o revestimento apenas disfarçar o sabor, pode ser que não haja nenhum problema. Porém, se o revestimento controla a liberação do fármaco, toda a farmacoterapia do paciente pode ser afetada, causando falha no tratamento ou até mesmo uma superdosagem. Diante dessa problemática, a solução ao problema que podemos aplicar são padronização e divulgação da forma de preparo e administração dos medicamentos via sonda, ou seja, uniformizar e sistematizar a prática e minimizar os riscos associados ao preparo e à administração de medicamentos. A solução também é a aquisição de materiais próprios para o preparo e disponibilidade de formas farmacêuticas líquidas, como soluções e suspensões orais, podem facilitar o preparo e a administração de medicamentos via sonda enteral. No entanto, é importante ressaltar que, na maioria das vezes, algumas soluções podem apresentar acidez elevada, podendo ocasionar a precipitação da nutrição enteral e obstrução da sonda, como, por exemplo, nós temos a haloperidol em gota. Dessa forma, nem sempre as formas farmacêuticas líquidas são as mais adequadas para o paciente sobre aporte de nutrição enteral, sendo preferível o uso de sólidos orais devidamente preparados e administrados.
Outra solução ao problema que podemos aderir é a atuação do farmacêutico clínico junto à equipe de saúde, promovendo ações de educação em saúde que contemplem o entendimento da importância da utilização de boas práticas de trituração e administração dos medicamentos por sonda entérica. Os farmacêuticos clínicos hospitalares são essenciais para a segurança dos pacientes, evitando erros relacionados a medicamentos. Os farmacêuticos clínicos hospitalares têm como função analisar as prescrições para identificar possíveis interações e estabelecer junto à equipe de enfermagem os melhores horários, conforme a necessidade de cada paciente. A atuação do farmacêutico clínico no âmbito hospitalar é importante para garantir que o paciente utilize a medicação que necessita na dosagem, forma e nos horários corretos, a fim de assegurar a eficácia do tratamento, dentre outras funções. Para refletirmos, situação hipótese. Você é técnico de enfermagem, chega no seu plantão e se depara com uma prescrição de um comprimido via oral para ser administrado em um paciente com sonda enteral. Você pegou o comprimido, tentou dissolver no copo de água, mas não conseguiu. Você pegou o comprimido, tentou usar a técnica com a seringa de 20 ml, mas também não deu certo. Portanto, você pensou, vou pedir o pilão da cozinha emprestado. Você pegou o pilão de uso da cozinha hospitalar, levou para o seu posto de enfermagem, triturou o comprimido e administrou via sonda. E aí, resolvido o problema? Vocês acham que essa atitude está dentro dos padrões ou dos manuais de boas práticas de trituração e administração segura para o paciente? Pilão da cozinha hospitalar, usado na trituração de comprimidos para pacientes com sonda enteral. É viável essa atitude? É satisfatório? É ideal? Pode ou não pode? Não é viável, não é satisfatório, não é ideal. Pilão da cozinha é pilão da cozinha. Material para triturar o comprimido é material para triturar o comprimido. Esse pilão pode ser usado, mas que seja apenas para essa finalidade de triturar o comprimido, somente. E não usar o mesmo que se usa para pisar o alho, a pimenta da cozinha hospitalar. Pilão da cozinha hospitalar, usado na trituração de comprimidos para paciente com sonda enteral, não pode. Isso quebra os padrões clínicos. Isso vai contra os manuais de boas práticas de trituração e administração segura para o paciente. E o objetivo maior de encontrar a solução do problema é para garantir a segurança do paciente. Segurança do paciente. O alvo não é você, é o paciente. O cuidado é para o paciente. O protagonista da história não é você, é o paciente. Ele é a peça fundamental de todo o cuidado clínico. Entende isso? Você entende? E aqui eu trago para vocês o modelo de pistilo e almofariz, também conhecido como grau. Esses são os materiais próprios usados na trituração. Porém, se no hospital em que você trabalha não tem, então que seja adquirido aquele pilão, mas de uso exclusivo para essa prática. E detalhe, a maioria dos comprimidos nem precisam ser triturados. Você coloca na água e ele se dissolve com facilidade. Essa técnica de triturar é para os comprimidos de difícil dissolução.